Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Vamos começar a estudar a teoria das matrizes, tudo bem? Então olha só, matriz, o que é uma matriz? Matriz ela é uma tabela onde nós vamos organizar os elementos dessa tabela em linhas e colunas, tá? Então sempre que você conseguir organizar, tabular elementos em linhas e colunas, você está construindo uma matriz. Aqui só para efeito de organização da matriz, nós vamos definir o seguinte, ó. Então eu tenho uma matriz A, daí nós vamos colocar um índice aqui, ó, M por N. O que isso aqui vai indicar? A, M por N. Aqui indica a quantidade de linhas que a matriz tem e aqui indica a quantidade de colunas que a matriz tem, tá? Então eu tenho uma matriz com N linhas e N colunas. Isso aqui nós chamamos de ordem da matriz. Por que nós damos o nome de ordem? Justamente porque vai respeitar uma ordem. Primeiro é a quantidade de linhas, depois nós temos a quantidade de colunas. Daí, de maneira genérica também, nós temos isso aqui, ó. A e J. O que é o A e J? É um elemento qualquer que pertence à matriz A. Só que é um elemento que está na linha I na coluna J, na iésima linha, jésima coluna, de uma matriz que tem ordem M por N. Então, de maneira genérica, ó, nós teríamos a matriz escrita dessa maneira, olha só. Então, nós temos a tabela aqui. Daí nós temos, ó, o elemento A11. O que representa o elemento A1? Representa o elemento da linha da matriz, que se encontra na linha 1, coluna 1. Aqui nós temos o elemento A12, elemento da linha 1, coluna 2. Então, todo mundo que estiver aqui vai estar na primeira linha. Nós vamos variando aqui, no caso, a coluna. E daí nós temos até o elemento da linha 1, coluna N. Essa matriz vai até a enésima coluna. Tudo bem? Saiu da coluna 1, vai até a enésima coluna. Eu posso ter aqui, ó, o elemento A21. O que esse símbolo vai indicar? O elemento que está na linha 2 da matriz, na coluna 1. E assim sucessivamente, ó. A22, linha 2, coluna 2, até chegar o A2N. E assim eu sigo, ó. Quantas linhas tem essa matriz? Essa matriz ela possui M linhas. Então eu vou ter aqui o elemento da linha M, coluna 1, elemento da linha M, coluna 2, até a linha M, coluna N. Beleza? Daí nós temos duas situações, ó. Ou nós, na hora que construímos a matriz, a gente coloca os elementos entre colchetes ou entre parênteses. São as duas maneiras que nós temos para representar a matriz. Em particular, eu gosto de utilizar os colchetes. Tudo bem? Então, ó, um exemplinho aqui de construção de matriz. Geralmente, quando nós vamos montar uma matriz, é passada uma função para que isso ocorra. Então, eu vou construir aqui uma junto com vocês, ó. Vamos pensar assim, ó, uma matriz B. Essa matriz B, ela vai ter 2 linhas por 3 colunas. Então, nós já podemos pensar assim, ó. Eu vou construir uma matriz que vai possuir 2 vezes 3, 6 elementos. Uma matriz com 6 elementos. Esses 6 elementos vão estar distribuídos, organizados em 2 linhas e 3 colunas, né? De maneira genérica, ó, então essa matriz vai ser construída por elementos que estão na linha I, coluna J, e ela tem ordem 2 por 3. Tá? Então aqui, ó, a matriz vai ser assim, ó. Vamos colocar aqui elementos quaisquer, ó, 0, 2, 3, menos 1, 1, 7. Tá aí. Uma matriz que tem
2 linhas por 3 colunas. Esse elemento aqui, ó, esse elemento é o elemento da linha 1, coluna 3. Então, ele é o elemento B13, na matriz B. Esse elemento aqui, ó, está na linha 2, coluna 1. Então, ele é o elemento B21. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Cada elemento da matriz ocupa uma determinada posição. Joia? Segundo caso, a gente pode montar, a gente pode ter uma funçãozinha, né? Como eu falei para você, a gente pode ter uma funçãozinha para montar a matriz. Não necessariamente ela aparece pronta assim pra gente, tá? Então, vamos inventar um aqui. Vamos inventar um cacito aqui, ó. Então, olha só. Vamos montar aqui matriz M. Essa matriz M ela vai ter 2 linhas por 2 colunas. Já já nós vamos dar um nome especial para esse tipo de matriz, né? E qual que vai ser a definição? Então, ó, essa matriz M, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar a função 2i mais j, sempre que o i for diferente do j. E eu vou pegar a função i quadrado menos j, sempre que o i for igual a j. Como assim, professor? Então, ó, I e J representam, respectivamente, a posição do elemento na linha e na coluna. Confere? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. Se o elemento tiver posição de linha e coluna diferente, eu vou fazer o quê? O valor do elemento vai ser 2 vezes o valor da linha mais o valor da coluna. Se a posição da linha e da coluna do elemento for a mesma, o resultado vai ser linha ao quadrado menos o valor da coluna. Para isso, se você quiser, você pode montar a matriz de maneira genérica, ó. Então, ó, a matriz M, que tem 2 linhas e 2 colunas, ela vai ser representada assim, ó. Então, são 2 vezes 2, 4 elementos dispostos em 2 linhas e 2 colunas. Então, seria isso aqui, ó. O elemento M11, o elemento da linha 1, coluna 1. O elemento M21, o elemento da linha 2, coluna 1. M12 e o elemento M22. Aí. Essa é a matriz M, ó, com seus 4 elementos de maneira genérica. Daí o que nós fazemos agora? Descobrimos o valor de cada um deles, ó. Então, quem que vai ser o M11? M11. Então, nós olhamos, ó. Linha 1, coluna 1. São valores iguais ou são valores diferentes? São valores iguais. Então, se são valores iguais, o que nós fazemos? É o valor da linha ao quadrado menos a coluna. Então, ficaria isso aqui, ó. Linha ao quadrado menos a coluna. Isso aqui vai dar quanto? 0. Então, já sabemos que esse elemento aqui, para essa matriz, vale 0. Quem que vai ser o elemento M12? Linha 1, coluna 2. Linha e coluna são diferentes. Se são diferentes, ó, eu pego 2 vezes o valor da linha, que é 1, mais o valor da coluna, que é 2. Vai dar quanto? 4. Já sei que o elemento da linha 1, coluna 2 é 4. M21. Isso aqui vai ser linha e coluna diferentes. Se são diferentes, é 2 vezes o valor da linha mais o valor da coluna, que é 1. Então vai dar quanto aqui? 5. E M22. 2, linha e coluna iguais, então o que nós temos? Linha ao quadrado menos a coluna. 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2. Então, se nós formos substituir
a matriz aqui, ó, quem que vai ser a matriz M, então, ó? A matriz M, que tem duas linhas e duas colunas. Ela vai ser formada pelos elementos, ó. M1 é 0, M12 é 4, M21 é 5, M22 é 2. Então tá aí, ó. Os quatro elementos da matriz, dispostos em duas linhas e duas colunas. Beleza? Tranquilito? Outra coisa agora, ó. Quando nós formos classificar a matriz, nós vamos ter dois tipos de matriz, tá? Então aqui, deixa eu apagar aqui para você. Nós vamos ter dois tipos de matriz. Então, ó, dada uma matriz A, que possui M linhas por N colunas, uma matriz A de ordem M por N, nós vamos ter o seguinte, ó. Ou M, a quantidade de linhas, é igual à quantidade de colunas, ou a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas. São os dois casos. São os dois grandes grupos de matrizes. Ou as matrizes têm número de linhas e colunas iguais, ou têm número de linhas e colunas diferentes. Se forem iguais, nós vamos dizer que a matriz ela é quadrada. Se for diferente, nós vamos dizer que a matriz é retangular. Então, ó, as matrizes se dividem nesses dois grandes grupos. Ou ela é retangular, ou ela é quadrada. Se ela for quadrada, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se a matriz for quadrada, então tipo aqui, ó, a matriz B olha essa matriz, ó. Quantas linhas essa matriz possui? Essa matriz ela possui 3 linhas, né? Quantas colunas ela possui? 3. Então ela é uma matriz 3 por 3. 3 vezes 3, 9 elementos organizados em 3 linhas e 3 colunas. Então ela é uma matriz quadrada. Número de linhas igual ao número de colunas. Quando a matriz for quadrada, e somente quando a matriz for quadrada, ela vai ter dois elementos especiais, ó. Esses 3 elementos aqui, ó, eles estão na diagonal da matriz ali, ó, como se fosse a diagonal do quadrado. Então nós vamos chamar essa diagonal de diagonal principal. Tudo bem? Então, ó, numa matriz quadrada eu tenho um elemento chamado diagonal principal. Como que nós localizamos a diagonal principal? A diagonal principal, ó, a posição do elemento da linha e da coluna é rigorosamente a mesma. Então, para pertencer o elemento, a diagonal principal de uma matriz, a linha I tem que ser igual à coluna J, tá vendo? Ó? Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, ó. Todos os elementos da diagonal principal, e assim sucessivamente. Se for uma matriz 4x4, linha 4, coluna 4, e assim sucessivamente. A outra diagonal aqui, moçada, é o que nós vamos chamar de diagonal secundária. Tá? Ela tem uma regrinha para você descobrir se o elemento está na diagonal secundária. Não é tão importante assim, mas tem. Se você quiser lembrar, ó, você vai pensar o seguinte, ó. Primeiro, quando a matriz ela for quadrada, você não precisa falar que ela tem ordem 3x3, 2x2, 5x5. Basta você falar o seguinte, ó, essa matriz ela é quadrada. Ela tem 3 linhas, 3 colunas. Então você fala que ela tem ordem 3. Uma matriz que tem 2 linhas, 2 colunas, ordem 2. Uma matriz que tem 10 linhas, 10 colunas, ordem 10. Então, quando ela é quadrada, você não precisa falar que a ordem é tantas linhas e tantas colunas. Então, essa aqui é uma matriz de ordem 3. Daí, o que você vai fazer? Ó? Qual é a ordem da matriz? 3. Daí, você vai pegar nesse 3 e vai somar 1. Quanto que dá 3 mais 1? 4. Então, o que significa?
todos os elementos que pertencerem à diagonal secundária, a soma da linha com a coluna vai ter que fechar quanto? 4. Então olha aqui comigo, ó. Esse elemento da linha 1, coluna 3. 1 mais 3, 4. Da linha 2, coluna 2. 2 mais 2, 4. Da linha 3, coluna 1. 3 mais 1, 4. Então essa é a regrinha que você tem para encontrar os elementos da diagonal secundária. Então, por exemplo, lá você tem uma matriz de ordem 5. Tem uma matriz de ordem 5. Daí você vai fazer o quê? 5 mais 1, 6. Os elementos que estão na diagonal secundária, a soma da linha com a coluna vai ter que fechar quanto? 6. Tudo bem? Somente a matriz quadrada tem essa história de diagonal principal e diagonal secundária. E dentre as matrizes quadradas, duas vão ser importantíssimas. Eu vou começar a comentar uma e mais para frente eu comento de uma segunda, que é a chamada matriz identidade. O que é a matriz identidade? A matriz identidade ela vai ser o seguinte. Então ela vai ser isso aqui, ó. Geralmente ela é representada pela letra I. Eles colocam assim, ó, IN. Quando eles colocam o N aqui embaixo, eles estão dizendo o seguinte, ó. Eles estão dizendo que é uma matriz que tem ordem N. Ela é uma matriz quadrada, ela tem N linhas e N colunas. E como que eu defino a matriz identidade? A matriz identidade vai ser o seguinte, ó. Ou na matriz identidade você vai ter o número 0, ou na matriz identidade você vai ter o número 1. Só. A matriz identidade é composta por zeros e uns. Quando que você vai ter o 0 na matriz identidade? Sempre que a linha for diferente da coluna. E quando que você vai ter a 1? Sempre que a linha for igual à coluna. Beleza? Daí o que nós temos aqui, meus queridos? Olha só. Se numa matriz quadrada a linha é igual à coluna, o que nós temos aqui, ó? Eu estou dizendo que aqui é a diagonal principal. Ou seja, traduzindo do aramaico para o português, o que eu estou falando? O que é a matriz identidade? É uma matriz quadrada, onde a diagonal principal, todos os elementos são iguais a quanto? 1. E os demais elementos da matriz valem 0. Então, ó, colocar duas que vocês vão trabalhar bastante, ó, a matriz I2. A matriz I2 é a matriz de identidade de ordem 2. Como é que ela fica? Ela vai ficar assim, ó. 1, 0, 0, 1. Diagonal principal igual a 1, os demais elementos iguais a 0. Ó a matriz I3. Identidade de ordem 3. 1, 0, 0. 0, 0, 1. Diagonal principal igual a 1, os demais elementos da matriz iguais a 0. Matriz de identidade importantíssima aí para nossa sequência no estudo de matrizes. Beleza? Tudo bem? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.